Fala aí, rapaziada, bem-vindos ao canal Fla Resenha. E hoje vamos estar comentando sobre como foi a vitória de ontem do Flamengo sobre o Olímpia, após a partida, tudo que aconteceu, sobre também os dobramentos das entrevistas coletivas, sobre o caso Pedro, sobre o que os jogadores falaram ainda sobre esse episódio que aconteceu, sobre as notícias do Mengão. E vamos também ver os comentaristas do F90 do canal ESPN falaram sobre esse assunto. Sem mais delongas, se inscreva no canal, dê um like, assine o sininho das notificações e bora pro vídeo. Claro que o assunto principal ontem, depois do jogo, com os jogadores do Flamengo, com o Sampaoli, foi o quê? Pedro. Obrigado. Vamos ver o que o pessoal falou. Siempre faló la misma cosa. Por ahí a lo mejor soy un poco repetitivo. Con todas las personas que trabajan conmigo en Flamengo, el gerente, cocinero, ropeiro, son mi gente. Pedro es mi gente. Yo tengo que proteger y tengo que intentar que él, que toda relación y toda situación que yo tenga con él se tiene que, como falei antes, arreglar de puerta para adentro. Yo jamás falaría de un jugador, de mi jugador, nunca. Entonces, el tema de porque Pedro no estuvo hoy, porque el club determinó una sanción, a mañana ya será parte de nos y si está en condiciones podrá ser, bajo mi decisión, parte o no del juego. Tudo resolvido internamente. Claro que a gente fala com todas as pessoas envolvidas, que faz parte do nosso ambiente. Não, a gente resolveu já, entre todos nós, a gente tem que cuidar do grupo, fortalecer isso, fortalecer todo mundo, porque a gente, se não está junto aqui, as coisas não vão acontecer. Assim que a gente veio, tudo junto, abraçado para ganhar esse jogo, e foi o que a gente mostrou, uma força de uma equipe junto. Eu teve a oportunidade de falar com vocês depois do que aconteceu lá em Belo Horizonte, a situação do Pedro e tudo mais, e até, enfim, seu nome falou que você entrou ali no meio da situação e tudo mais. Ah, mas isso aí já está resolvido, já. Isso aí já foi resolvido. Vocês combinaram de não falar alguma coisa? Que não tem o que falar, já foi resolvido, a direção já resolveu e já está. Não tem que ficar falando uma coisa que já foi resolvida. O que eu posso vir falar aqui? Sendo que já resolveu, vocês já sabem tudo o que aconteceu, não tem mais o que falar. É uma coisa que já está. Desculpa, mas já está resolvido. Pediu até desculpa, mas visivelmente incomodado, né, Gerson? Aliás, todo mundo Tá meio incomodado é aquela formalidade, mas tem um incômodo ali em todo mundo. Tem um pacto silencioso ali de não esticar o assunto. De não esticar o Isso, assunto, exatamente. Muito claro, porque já resolveu, eu acho que é subjetivo. Já resolveu, a gente vai poder falar quando a gente tiver alguns capítulos novos. O Pedro em campo, o Pedro tendo que lidar com uma reserva num jogo maior, o Pedro tendo que voltar ao Maracanã depois do episódio, o Pedro falando pela primeira vez, falando aos microfones, sendo questionado, não somente a nota que ele fala em covardia, né? Covardia psicológica. Até agora ninguém falou sobre a covardia psicológica, porque o Sampaoli, ele não responde, ele sai pela tangente. E eu respeito, o Pedro Torre estava ali fazendo muito bem o papel dele, a gente tem que questionar, era o primeiro momento em que se tinha um contato entre os microfones, que levam essa versão da boca dos jogadores para o torcedor, para o público, e os jogadores. Então, ele foi questionado. Mas dizer que já está resolvido, o Matheus Cunha na coletiva é quase que protocolar. Foi tudo muito bem resolvido internamente. E aí, cara, tem não palavras que falam mais do que palavras. Então, eu acho que tem um pacto silencioso e a gente respeita, porque eu acho que também é direito deles não ficarem ali esticando, transformando em si algo maior do que é. A notícia ontem era a vitória, o Pedro não estava no Maracanã. Agora, são coisas que precisam ser observadas. O que dá para puxar de tudo isso, na fala do Sampaoli, eu se tivesse que, e aí não é informação, mas talvez algum palpite, eu acho que o Pedro vai ser utilizado domingo, de início, porque você não tem o Gabriel e você tem uma opção como o Pedro no grupo para jogar. A não ser que ele não queira, que não esteja em condições psicológicas de entrar em campo. Mas a primeira posição do Sampaoli, podemos dizer assim, é de defesa. Questionam sobre se ele teve alguma conversa com o Pedro, ele fala, não estou aqui para falar de atleta meu, o Pedro é minha gente, é gente minha. Então ele não vai expor, não me parece que vai para o confronto, não me parece que vai ser algo do tipo retaliação, não treinou, ficou suspenso contra o Olímpia, agora vai pegar um banco aí com o Cuiabá, mesmo sem Gabigol. Acho que não é isso, acho que vai jogar. E agora é observar a sequência dos fatos.
como vai ser a reação do Pedro, como vai ser a primeira entrevista do Pedro. O Pedro vai ser questionado, o Pedro vai passar direto, não vai querer responder perguntas, o Pedro vai dar algum recado em alguma entrevista de beira de campo, porque quem é detentor de direito tem Ou direito de então ele escolher quem vai falar quer de forma entrevistar. protocolar também. Exato. Então, acho que a gente precisa observar ainda. Não dá para virar e falar, passou, acabou, não sei o quê, esquece o assunto. Não tem como esquecer o assunto. Eu acho assim. E as reações, desculpa, Não, pode ir, e as pode ir. reações de Arrascaeta, Bruno, Sampaoli, Gerson, mostra que é uma coisa ainda... não, deixa pra lá, já resolveu. O Gerson, em nenhum momento, ele... Eu até entendo a impaciência dele. Não é com o Pedro Torre, que estava ali. Sim, é com o assunto. Com o assunto. Vai falar, você já sabe, a coisa já foi resolvida, entendeu? Mas ainda tem episódios a serem observados. Bom lembrar, é sempre bom lembrar aqui, né? O Gerson, o cara que, de acordo com a apuração, o cara que foi pra cima do preparador físico lá e apartou tudo e pegou pelo colarinho e tal. Esse foi o cara. Aliás, fã de esportes, continue com a gente, porque daqui a pouco o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, vai dar uma coletiva. Será que ele fala? Ele vai conversar com a imprensa. E eu quero saber, né? Ele, como presidente do clube, falando Será que vai... perguntado? Ou Não. será a pauta... A pauta é essa. Os repórteres serão pautados para não perguntar? Não, porque existe isso não existe. né? Não, acho que... Antes do negócio, olha, por favor, não, estou aqui exclusivamente para falar disso. Não, aí não dá. Aí a gente até corta a coletiva. Com o Landim, não, Zé. Com o Landim, acho que não. E outra, acho que é importante, hein? Ele, como presidente do clube, na situação em que se encontra o clube com relação a Pedro, tudo que aconteceu, a demissão do preparador, todo o episódio e os desdobramentos aí, e também conversas de que o Pedro pode deixar o Flamengo, que o Benfica está de olho no Pedro e tal, propósito da Europa e tudo, com todas essas histórias, tá na hora realmente aquilo que a gente sempre cobra, né? Do presidente, da autoridade máxima ali, alguém chegar e conversar e falar as claras. Claro, vai ser 100% às claras, porque tem coisa que vai ficar nos bastidores. E a gente entende também. Mas, realmente, acho que está correto. E o Landim vai falar. Daqui a pouco, hein? Você vai ver aqui com a gente. Só espero que o staff do Pedro, né, de uma forma ou de outra, que o staff esteja preparando o Pedro para que ele possa voltar, primeiro, a jogar um bom futebol, o futebol que ele sempre jogou, e depois no pós-jogo. Porque, assim, vai conversar com quem você quer conversar? Pedro. Claro. Pedro, e a primeira pergunta é, e aí? O que aconteceu? O que são essas, como é que chama? As covardias psicológicas. Exatamente. O que foi isso? É a primeira pergunta. Né? Então, assim... Você vai ficar no Flamengo? Você vai sair? Como é que tá o clima do São Paulo? São Paulo te ligou? Falou contigo? Não vou falar nada disso. Eu acho que ele não quer falar nada disso, não. Sim, mas ele vai ser perguntado. E a orientação, talvez, do staff dele, do advogado... Mas ele vai ser perguntado. Não fala, não. Mas ele vai ser perguntado, e aí é pior. Por quê? Porque a resposta é eu prefiro não falar desse assunto, eu não quero falar desse assunto, é o que ele vai fazer, então, no mínimo. Então aí você faz a pergunta, então por que você falou em determinado aspecto? Estou falando só porque, assim, a gente está vendo uma coisa, um desenrolar. Pode ser que não, pode ser que aconteça, não vou falar, pronto, acabou, como o Gerson aí mesmo falou, já foi resolvido, acabou e tal. Mas eu não sei se o Pedro tem a personalidade que tem o Gerson nesse sentido. E o Gerson já é mais, né? Já é um cara mais, eu acho que mais maduro nesse aspecto. Desculpa, o jogo é no Maracanã ou o jogo é fora? Qual? Contra o Cuiabá agora. É fora, né? Fora. Se fosse no Maracanã, eu tinha curiosidade. O Pedro ainda citou ontem no linha. Falei, cara, não sei não, hein? Só que pensar em entrar em jogar Imagina futebol. quantos flamenguistas. O Flamengo não é, você vai jogar em casa contra o Cuiabá, né? Mas vai ter uma torcida numerosa. Mas tem que trabalhar a cabeça dele, porque, por exemplo, a bola vai chegar. Eu acho que são públicos diferentes. Trabalhar. O Maracanã é diferente do rubro-negro de Cuiabá, que passou o ano inteiro esperando a oportunidade de ver o time, que não está ligando se o Pedro está em campo. É muito mais um outro tipo de envolvimento festa, né? ali, exatamente. Tem que preparar o Pedro, porque assim, se fizer gol vai ser ótimo, se não fizer gol vão questionar. Pode jogar mal. Sim, eu estou dizendo todas as coisas como, né, para justamente que ele não precise colocar a mão na cabeça como está na foto, que ele possa levantar a mão para o céu, agradecer, possa fazer o gesto dele lá, aquele de fazer gols e tal, porque é sempre difícil para o jogador enfrentar determinadas situações. E muitas vezes, fora de campo, nesse sentido, pode ser mais difícil e influenciar o resultado dele dentro de campo. Porque se ele entrar pensando no que ele vai falar depois, o que ele pode fazer, o que vai acontecer, ele pode jogar mal e aí a cobrança e a expectativa acabar sufocando o Pedro. Tem só que entrar, jogar futebol, pensar no que ele sabe fazer, o que ele gosta de fazer e acabou. Agora, eu não sei se a gente tem na tela aí a arte do jornal A Bola. Temos, coloca aí a arte. Aí começa a aparecer esse tipo de coisa. Ai, viu? Vamos ver.
Jornal A Bola, lá de Portugal, dizendo que o Pedro está na mira do Benfica. Olha, ó. Pedro na lista para o ataque. Benfica avalia contratação do brasileiro. Lucas Beltrán ali também é hipótese, hein? Mas o destaque é para o Pedro, jogador do Flamengo. Tá ali, ó. Está em conflito com o Flamengo e quer jogar na Europa. É a informação que está ali na letrinha amarela ali, pequenininha, do lado do para. Né? É isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo sobre as notícias do Flamengo. Essa situação do Pedro aí tá complicada. O Benfica já tá demonstrando interesse. Apareceu no jornal A Bola lá que os dirigentes do Benfica já estão especulando o nome do Pedro como reforço pro time do Benfica. Vamos abrir o olho aí sobre essa questão. No mais, valeu, rapaziada. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, dá um like. Até o próximo vídeo. Valeu.